Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Já estamos no 8º vídeo dessa série de 13 vídeos, onde nós estamos estudando aqui Provados pelo Fogo. Hoje nós vamos estudar o tema Vendo o Invisível. É o que todo cristão, todo crente sempre pratica, de pensar em Deus e ver aquilo que Deus nos revela e muitas vezes crer naquilo que a gente não vê, pessoal? Bom, hoje nós vamos trazer aqui na ponta da linha com o Ricardo e com o Alexandre, teremos aqui na linha do rodapé com o Marcos André e também teremos, claro, as entrelinhas, aquela ponte literária. Nós não teremos aqui o Fyodor Dostoiévski, hoje nós teremos uma outra obra, a obra de A Morte de Ivan Ilitch, que é de um outro autor que já esteve aqui também, Lev Tolstói, se é assim que pronuncia. É uma obra de 1886, então lá contemporâneo do Fyodor, pessoal? Espero que vocês gostem, que vocês conheçam mais uma obra literária, mas principalmente, que aprendam a construir essa ponte com o nosso tema aqui do Vendo o Invisível. Teremos aqui muita leitura, da Palavra de Deus, muito hebraísmo e muitos, não vou dizer opinião, mas muita argumentação sobre a Palavra de Deus. Beleza, pessoal? Nosso muito obrigado por você estar aqui nos acompanhando, fazer a sua companhia. Não esqueça, que essa companhia é gostosa, mas principalmente quando você clica aqui embaixo, deixe seu joinha se você gostar. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal também, acione o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos, E também, faz tempo que eu não falo, mas nas descrições dos nossos vídeos, nós temos aqui alguns links para você participar dos grupos de WhatsApp, Família Entre Linhas 1 e 2, devido à limitação do tamanho do grupo, onde nós trocamos muitos materiais, nós não, na verdade a própria comunidade troca, e tem também aquele grupinho, Família Entre Linhas Religião e Política, ou Política e Religião, onde o pessoal fica lá se degladiando, que fez parte de um projeto de pesquisa do mestrado do Ricardo, ok? Mas ainda está ativo e o pessoal, principalmente agora aí, próximos das eleições, o grupo está bem animado, mas tem que ter estômago para participar. Temos também o Família Entre Linhas ADM, onde só nós postamos, quando sai o vídeo, alguma coisa que a gente deseja compartilhar com vocês, beleza? Então vocês são convidados a fazer parte aí desses grupos do WhatsApp, beleza, pessoal? Então, chega de conversa e chama a vinheta. Bom, pessoal, antes de nós entrarmos aqui na linha do rodapé com o Marcos André, nós temos os quadros aqui, Começa de novo. Volta aqui. Bom, pessoal, antes de nós entrarmos aqui na linha do rodapé com o Marcos André, temos aqui os comentários das entrelinhas, beleza, pessoal? Nós estamos lá com a Olimpíadas dos comentários e quem ganhou as Olimpíadas foi o Camilo dos Reis Neto. Ele diz, opa, shalom, hoje eu sou o primeiro a comentar, Obrigado aí, Camilo. Benedito Eugênio, melhor hebraico que calvinismo, ele diz, Lição fortes da Bíblia. Olá, meus queridos irmãos, ele sempre está, forte mesmo, grato pela força. Deus seja louvado, espero que os números de inscritos do canal do irmão tenham aumentado. E ele coloca aqui, hashtag lições fortes da Bíblia. Esmeralda Viana, minha sogra, sempre comentando, sempre dando aquele apoio para a família, sogrinha? Mais uma lição das entrelinhas, obrigado meninos, ótima lição a todos. A Edilza Nascimento, vídeo curtido e compartilhado, bom sábado. Obrigado, Edilza, parceira, sempre compartilhando. Saudade de você aí nos nossos comentários lá do nosso culto aqui. E nós estamos orando pela sua família, sim. E Vilásio Krieger, oi Vilásio, comentando aqui conosco, que possamos, através desse estudo e comentários feitos do pessoal da Entre Linhas, compreender o caráter de Deus e mantermos a esperança em meio à crisol. Isso aí, Evilásio. Joivaldo Quirino diz assim, e aí pessoal, como estão? Sábado nublado aqui em São Paulo, aqui em Campo Mourão também foi um final de semana bastante cinzento, santificado e descansando na intensidade de Deus. Como disse o irmão Cavaco, feliz semana a todos vocês. Já curti e já compartilhei. Obrigado, Joivaldo Quirino, lá de São Paulo. Helena Saraiva também, ela sempre deixa aqui o CCC, o curtido, comentado e compartilhado. Fui até o segundo Marcos, feliz semana a todos, amém, amém, amém. É isso aí, irmã Helena Saraiva, sempre alegre aí mandando os comentários.
Olha aqui quem comentou conosco, um amigo querido que faz parte também dos comentários das entrelinhas desde os primórdios, o Wagner Barros. Salve, salve galerinha, ele manda, né? E obrigado, Wagner, faz tempo, né, que a gente não conversa aí pelos comentários, ele comentou aqui. Tânia BR, sempre até o segundo Marcos, sempre até o hashtag Quinto Lúcio, dando tchau. Nos vemos lá no 8º vídeo. Chegamos, Tânia, aqui então no 8º vídeo, lendo o seu comentário. Tá dando tempo de gravar e ler seu comentário. Às vezes você comenta, não dá tempo da gente, né? A gente grava e você ainda não comentou, mas os primeiros comentários sempre dá tempo. Então, espero pelos comentários de João Cavaco. Semana passada ele escreveu, leio tudo. Olha só, a Tânia BR também gosta, né, dos comentários. Eu falo, o irmão João Cavaco tem muito conteúdo, tinha que ter um canal no YouTube, irmão João Cavaco, para a gente contaminar, no bom sentido, essas redes sociais, essa plataforma do YouTube, ok, pessoal? E ela ainda comenta assim, no título não seria indestrutível? Seria sim, coloquei irresistível, mas gostei, o amor de Deus é realmente irresistível, mas foi um ato falho, né? José Lima, que lição iluminadora e tão bem apresentada pelos nossos jovens mestres. Gostaria de saber qual a versão da Bíblia usada pelo irmão Ricardo. Gostei demais dessa leitura. Deus abençoe a todos com saúde, paz e mais entrelinhas, né? CCC, então vamos lá, né? Curtido, comentado e compartilhado. Fui até o segundo Marcos. A versão da Bíblia do Ricardo, o Ricardo usa, né, uma Bíblia transliterada, né, com hebraico, com inglês, já todas as linhas. Ele não está aqui agora, né, que saiu, mas eu vou pedir para ele tentar pelo menos responder aqui nos comentários, José. Josefa Ascenso, Ascenso mesmo se eu li certo. A Josefa diz assim, pessoal, lindo, obrigado. Estou aqui em Interlagos, São Paulo, lá em Interlagos, perto lá do Butantã. Amo vocês, peço oração por minha filha, Daniele Ascenso, e a minha irmã, Maria Civília, ambas com saúde, precisando de cura de nosso Deus triuno sobre a vida delas e sobre a intercessão do nosso amoroso Jesus Cristo, pela cura de dicotonia cervical e a psoríase crônica. Deus abençoe vocês ricamente em tudo e por tudo na vida de vocês. Muito obrigado, Josefa, né, pelos seus bem-dizeres aqui. E vamos orar, pessoal, então, pela Daniele Ascenso e também pela irmã da irmã Josefa, Maria Civília. Irmã Josefa, nos grupos de Família Entre Linhas 1 e 2, você pode encontrar, né, como que é o nome dele? O irmão Michel. Você pode encontrar o irmão Michel, tá? Ele tem um projeto de oração. Olha, irmã Josefa, um projeto viral, contagiosíssimo. Começa você no grupo lá que ele colocar você e uma amiga, você e as duas amigas já chama outra amiga e vai, quando você vê, você tem uma igreja inteira orando todos os dias, né, unidos em irmãos, ok? Então procure o irmão Michel nos grupos de WhatsApp, tá? Para você se comunicar com ele e pedir para participar. E quem sabe, né, a Daniele e também a Maria se torne um dia, né, num ciclo de 21 dias, companheira sua de oração, para que Deus ajude aí nos desafios que essa vida, que esses crisóis oferecem. Cleolírios Pereira, feliz semana a todos vocês, meus amados irmãos, que Deus abençoe e lhe conceda perseverança nesse ministério. Perseverança nós estamos tendo por enquanto aí, já estamos aí com quase 6 anos de ministério, sempre estudando a lição com vocês. Sempre vou até o segundo Marcos. Obrigado, Cleolírios, né, pelo comentário. Hilda Pinheiro Silva, feliz semana entrelinhanianos. Cada dia não é naturalidade, porque é intergaláctico, né, mas uma universalidade aqui. Entrelinhanianos. Que Deus abençoe todas as famílias que assistem esse canal com muita sabedoria e luz. Amo e aprendo muito. Obrigado, Hilda Pinheiro. Manda um abraço também para o seu filho querido, que eu sei que também é nosso fã aqui, no bom sentido, né? Que gosta muito do canal. O Ian. Então, Ian, abraço aí para você. Espero que você esteja ligadão aí no Entre Linhas. Marta Matoso, de Prazeres, Jaboatão, Pernambuco. Peço orações por minha saúde física, mental
emocional, financeira, familiar e principalmente pela saúde espiritual. Isso aí, Marta, ela realmente quer ser, né, completa, né, que é uma pessoa saudável, é uma pessoa sem problema físico, mental, emocional, financeiro, familiar e, claro, sem problema espiritual, mas que Deus nos ajude a alcançar isso. E ela diz assim: peço desesperadamente orações por meu filho do meio. Ele chama-se Marinaldo de Araújo Matoso Ramos Júnior. Precisa se libertar do seu próprio eu. Precisa voltar-se para Deus antes que a porta da graça se feche. Juninho precisa ser transformado pelo Divino Espírito. Realmente, Marta, não é fácil, né, a gente orar pelos nossos filhos, orar pelos nossos irmãos, pela nossa família, às vezes pai e mãe, e que Deus tenha misericórdia deles, né? E estamos intercedendo. Vou deixar para você também, Marta, o mesmo recadinho que eu deixei aqui para Josefa, tá? Procure o Michel no grupo e vamos participar desse grupo de oração. É muito legal, é via WhatsApp. Você faz uma ligação, o meu grupo é 5h10 da manhã, toda manhã a gente acorda, 5h10, toca lá o celular, a gente vê, conversa, ora, lê a Bíblia, medita. É muito bom estar na presença de Deus junto com os irmãos. Então fica a dica aí, Marta Matoso, procure o Michel, beleza? Para a gente orar aí pelo seu filho, o Marinaldo. João Cavaco, olha lá, temos o comentário do João Cavaco, vamos ler lá, né? Pelo menos parte dele aqui, você é convidado a conferir, né, na íntegra o comentário do nosso querido irmão aqui, que começa assim: louvado seja Deus pelo testemunho. Oremos e façamos com a graça de Deus algo em prol da fome, da catástrofe, das guerras, angústia e alterações climáticas, como fruto do Espírito para a segunda vinda. E ele comenta aqui sobre a lição anterior. Quem somos perante Deus? Pergunta ele. Aspectos importantes. Quem é Deus? Qual o uso do dom do Espírito de profecia e quem somos? Ele fala lição, né? Fala em profetas, mas não aplica assertivamente o espírito de profecia, porque os seus axiomas falham em algo. Ele diz assim: a profecia tem o objetivo de entender a eternidade de Deus e não somente discernir os autores do conflito, como confortavelmente se define na cultura cristã. Segundo algumas escolas rabínicas, diz aqui o nosso amigo João Cavaco, Abacuque, quer dizer abraço, é filho de Sunemita, que foi ressuscitado, lembra-se, por Eliseu, não Salomita, a concubina preferida de Salomão. Os ressuscitados de Eliseu, partindo desse pressuposto especulativo com base no abraço da fé, emuná, né, vai ser o profeta que vai ter com Deus, que vai ter com Deus, questioná-lo à procura de uma explicação, aguardando a resposta pela fé. Ao contrário de muitos profetas que recebem de Deus uma mensagem. Por que, né? Jó faz 16 perguntas e 34 queixumes e de Deus não recebe explicação, como acontece com Abacuque, que faz só uma pergunta e uma discordância? Então o irmão João Cavaco é muito bom, tem um conteúdo muito legal e você, né, pode conferir aqui. Ele destaca ainda em outro tópico do comentário os entretantos das dores, né, os entretantos das dores, sofrimentos e mortes, e ainda continua aqui, temos a seção, né, das conclusões, e ele termina aqui então por fim dizendo: pois é, a vida eterna começa já aqui com Cristo pelo Espírito Santo. Eu concordo também com o irmão João Cavaco. Ou não será? Vejam lá, muito bem? Ok. Deus nos abençoe. João Cavaco, peregrino da IASE em Lisboa, Portugal, União Europeia dos Estados, Nações em Guerra, ele coloca aqui. Então confira lá o comentário na íntegra do irmão João Cavaco, né? Ele tem muito conteúdo, muito estudioso, um irmão que provavelmente tem que ter um canal no YouTube aí para a gente contaminar essa mídia. Continuando aqui os comentários, estamos já quase terminando, né? Valdenice Cerqueira, bom dia meninos, amo ouvir vocês, quando assisto gosto de ir até o final, que bom. Adriana Kuhn, olá pastores virtuais, Lúcio, Marcos, Ricardo e Alexandre, tamo junto. Esperança indestrutível, mesmo que pareça
tudo perdido como para Abacuque, não desistir e nem perder esperança, porque no final receberemos a vitória se perseverarmos e sermos fiéis. E imagine o Lúcio que vou pular comentários, aprendo com eles. Uma semana abençoada e Deus continue abençoando a todos. Valeu demais, ó, tá vendo? Temos alguém que gosta dos comentários aqui. Obrigado então, Adriana. É muito gostoso, né? Eu gosto dessa parte de interagir com vocês, tá? E claro, aprender e falar, né? Paty Santos, nem entro nessa corrida dos comentários, ela diz, nunca vou conseguir chegar primeiro, mas o CCC está garantido. Então a Paty Santos curtiu, comentou e compartilhou. A Sandra Bittar, outra querida também, que traz sempre um comentário aqui, esse comentário também é exclusivo aqui para o Entre Linhas. Ela diz: oi meninos e família Entre Linhas, muito agradecida por tanto aprendizado. Amo quando o estudo nos traz questionamentos que nos leva a refletir e buscar respostas com nossa vivência e as experiências dos personagens da Bíblia. Ela diz assim: a lição nos faz questionar como entendemos o lógico do sofrimento, ou a lógica do sofrimento, né? Geralmente oramos para que seja feita a vontade de Deus, mas lá no fundinho, né, irmã Sandra, desejamos que a vontade de Deus seja igual à nossa. Será que não desejamos um gênio da lâmpada? Eu sempre penso isso também. Deus tem uma visão ampla de nós, de nossa vida, e nós temos uma visão limitada, focada no sofrimento. Excelente exemplo temos com o João em Apocalipse, onde ele é convidado a subir lá para o trono de Deus e ver toda a história. João viu o fim, a Nova Jerusalém, todas as alianças cumpridas, a fidelidade de Deus em curso na história, Deus sendo fiel para seu povo. Deus nos orienta a enxergar mais amplo. Ele nos deu as profecias, as histórias de Jó, Abraão e reticências. Por mais que buscamos respostas, sabemos que não teremos todas. Lembremos de Daniel, capítulo 11, que chorou por 3 semanas. Não comia, ele tentou entender as visões e Deus lhes responde. Daniel, estas palavras estão encerradas e seladas até o final do tempo. Daniel não entendeu tudo. Outro grande exemplo é de Jó. O que aprendemos com ele? Quando encontramos realmente Deus, nos colocamos no nosso lugar. Jó pediu para voltar ao pó, morrer, e ele volta ao pó quando se ajoelha no pó, demonstrando humildade, necessidade de Deus. Uma questão para refletirmos, diz a irmã Sandra aqui. Se não conhecemos o mundo que vivemos, como entender Deus? A grandeza de Deus é inimaginável. Mesmo com tudo que já foi descoberto pelo homem, na nossa insignificância e limitado entendimento, não sabemos nada, não conhecemos nada. Eu faço uma pausa aqui no comentário da irmã Sandra, que me fez lembrar do pastor Martin Finley. Foi um dos pastores que eu digeri bastante conteúdo no começo da minha conversão, e ele sempre fala isso para os estudiosos, de todo o conhecimento da Terra, todo o conhecimento do universo. Às vezes, nós só temos registrado isso como humanos, dentro desse universo que os humanos registraram do conhecimento total, desse pequeno micro-universo. Você vai lá e estuda um pouquinho, que você não consegue aprender toda a ciência humana. Ele fala assim, então, e aí você estuda tudo isso e fala assim, aonde está Deus? E aí ele pergunta, o Mark Philly, será que Deus não está justamente na parte que você não está estudando, ou seja, na parte que você ainda não encontrou? Eu gosto muito dessa analogia. E ela continua aqui, acredito que mesmo sabendo que Jesus é o alfa e o ômega, a porta, a estrela da manhã, o caminho, a verdade e a vida, ele é tudo isso, mas não é só isso. Olha que interessante. Quando Jesus ora conosco, o Pai Nosso, Ele perdoa e paga a nossa dívida e nos dá o Pai. Não tenho palavras que expressem meus sentimentos, meus pensamentos, quando busco entender e colocar em prática os seus ensinamentos. Jesus nos questiona, enquanto vocês esperam, o que vocês fazem? Nas parábolas, servo mau, bom, 10 virgens, carneiros e bodes, viver conhecendo o fim desse mundo nos leva a viver alimentando o Espírito Santo, tratar bem o irmão, alimentar o faminto, fazendo do mundo um lugar melhor para todos, olhar a vida de forma positiva, mesmo no meio de tanta injustiça. Que lição! Muito aprendizado, muito agradecida. Hashtag fui até o segundo Marcos. Deus abençoe a todos hoje, sempre grande abraço. Obrigado, Sandra Bittar, pelo seu comentário. Compartilho muito das suas ideias, dos seus questionamentos, e algo que com certeza permeia a mente de muitos cristãos durante o dia. Então, e para encerrar, Sebastian Manuel Santos.
Olha, Sebastião, se não me falha a memória, é a primeira vez que o Sebastião Manuel Santos comenta. Se não, me desculpe aí, falha de memória. Ele comenta Shalom. Então, muito obrigado aí pelos comentários, pessoal. Desculpe estender um pouco mais, né? Lembrando que dá para pular, né? Apesar que, como acho que a Tânia falou, né? Como que eu vou pular? Eu gosto tanto dos comentários. Mas é capitulado, você pode escolher aí a parte do banquete que você quer degustar nesse momento. Beleza, pessoal? Então vamos ao que interessa agora sim, né? Vamos lá, chamar o nosso amiguinho aqui, o Marcos André. Opa, apareceu aqui já. Então, Marcos, comece aí o estudo dessa lição, dessa 8ª lição, onde a gente vai aprender a ver o invisível, né? Traga lá aquele comentário muito gostoso na linha do rodapé, mas antes, não esqueça também da sua oração. Então, é com você. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas, eu sou o Marcos André e mais uma vez é uma satisfação estar aqui estudando a Bíblia com você na nossa igreja virtual, que a cada semana cresce com a sua ajuda, com a ajuda dos seus comentários, do seu compartilhamento, das suas curtidas aqui no vídeo. É muito bom saber que nós temos uma equipe de missionários que trabalham junto conosco aqui e não estamos sozinhos. Bom, antes de entrarmos no nosso estudo, nosso 8º estudo desse trimestre, como fazemos sempre, nós vamos orar ao nosso Deus. Eu quero convidar você a orar comigo. Vamos orar? Santo e bom Pai, muito obrigado mais uma vez pelo privilégio de estarmos aqui estudando a Tua Palavra. Muito obrigado pelo Teu auxílio em todos os momentos. Muito obrigado porque vencemos mais uma semana e mais uma vez estamos aqui, Senhor, desejosos de ouvir a Tua voz. Nos fala diretamente pelo Teu Santo Espírito, nos fala pela Tua Palavra e também nos usa aqui, Senhor, como instrumentos Teus, como a Tua voz para falar aos necessitados. Nos visita, nos dê a Tua paz, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Muito bem, o tema da semana é Vendo o Invisível e fala a respeito da fé. E a fé, o resumo da fé é exatamente isso, né? É você crer, você viver por algo que você não consegue ver, por algo que você não consegue perceber. E a fé, então, é um elemento necessário para o nosso relacionamento com Deus, já que nós não vemos o nosso Deus, já que Ele se manifesta de maneira que nós não podemos tocar, não podemos palpar, né? Na parte de domingo, o autor fala sobre a generosidade do Pai, fala sobre o maior ato de entrega, quando Deus entrega o seu Filho para morrer no nosso lugar, para nos salvar. E aí o autor fala aqui a respeito de como nós nos portamos diante de Deus em muitos momentos, né? Quando Deus nos nega aquilo que nós gostaríamos de ter, quando Deus diz não para aquilo que nós gostamos. E aí a descrição que o autor faz aqui é muito parecida com um filho mimado que sempre deseja algo e o pai diz não e ele faz pirraça, né? E é muito parecido realmente com a nossa condição, né? Nós somos egoístas, buscamos aquilo que nos satisfaz, aquilo que nós consideramos bom, né? Aí o autor cita Romanos 8, 28 a 39, que fala a respeito do amor de Deus, né? Deus fazendo tudo para que possamos vencer, né? Quem pode nos separar do amor de Deus? É a pergunta que ele faz ali, né? Aí na pergunta final ele diz assim: como é possível que uma verdade, que é a bondade de Deus, tenha um efeito mais poderoso sobre você do que suas dúvidas? Passe algum tempo meditando na verdade de que Deus deu Jesus para morrer em seu lugar e que essa incrível generosidade se manifesta de 1000 maneiras diferentes hoje. O que isso faz por sua fé? Bom, Deus provou seu amor, né, com o maior ato de entrega, né, que alguém poderia fazer. Alguém que entrega o seu próprio filho por alguém que o rejeita, né? Nós rejeitamos. Aliás, nós matamos o Filho de Deus, né? Nós matamos Jesus Cristo, rejeitando assim a Deus pelos nossos pecados. Então, esse ato de entrega, ele deve, de forma inexplicável, de forma inimaginável, nos mostrar que Deus, ele nos ama. E o fato de que ele nos ama e de que jamais nada pode nos separar do amor dele, deve nos fortalecer a nossa fé, mesmo nos momentos em que nós sentimos fracos, mesmo nos momentos em que nós
estamos nos sentindo indignos, e isso é muito comum, né? Nós pecamos e Satanás nos acusa, nos diz que nós somos indignos da presença de Deus, mas o que Deus está dizendo é que Ele nos ama a ponto de entregar o seu próprio Filho. O que mais Ele poderia entregar, já que Ele entregou tudo, né? Então é isso que deve nos fortalecer. Nos momentos que nós temos dúvida, nós devemos olhar para a cruz, né? Imaginar Deus ali ao pé da cruz, chorando pelo seu Filho morto, mas pensando que aquilo vale a pena simplesmente para nos salvar. Bom, na parte de segunda, fala que nós pedimos as coisas, né, em nome de Jesus. E falamos do maior ato de entrega e agora falamos do maior argumento, né, movendo o poder maior do universo. Porque Jesus Cristo diz assim em João capítulo 14, verso 14: eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Então Jesus, que tem toda a autoridade, todo o poder, ele diz que faz tudo aquilo que for pedido em seu nome, né? E aí a pergunta que nós temos aqui é a seguinte: leia João capítulo 14, verso 1 a 14, Jesus Cristo fala, né, que ele vem nos buscar, que Deus deu essa autoridade a ele, né? E ele termina no verso 14, então, dizendo que tudo que nós pedirmos, ele fará. E a pergunta que o autor faz aqui: imagine o Senhor esteja falando isso diretamente a você. Que esperança e encorajamento você pode tirar dessas promessas? Ou seja, existe um lugar na casa do Pai para nós, né? A palavra casa que é utilizada aqui, ela tem relação com família, né? Antigamente a casa, né, era uma vila onde alguém morava, então nós somos chamados a participar da família do Pai, né? Ao mesmo tempo, pergunte-se: que coisas em minha vida podem impedir que essas promessas se cumpram? Que mudanças eu preciso fazer? Bom, Deus, apesar de Jesus Cristo dizer ali que ele fará tudo, né, que for pedido em nome do Pai, existe uma limitação. O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo ora por nós porque nós não sabemos orar. E Tiago também diz, né, que nós pedimos algumas coisas a Deus e não recebemos porque pedimos para gastar nos nossos desejos egoístas, ou seja, para nos afastarmos ainda mais de Deus. Deus só faz aquilo que é bom para nós, né? Então, quando nós pedimos algo que Deus não está disposto a fazer porque seria algo ruim para nós, então quando a nossa oração chega ao céu, o Espírito Santo mostra realmente o que nós estamos desejosos, né? Já que nós queremos ser salvos, né? Já que nós queremos estar na presença do Pai, é justo que não recebamos algo que vá nos afastar do Senhor, né? Então, terça-feira fala sobre o poder da ressurreição e fala sobre a maior vitória contra o maior inimigo que nós temos, né? Quando Jesus Cristo ressuscitou, ele mostrou o seu poder contra o maior inimigo. O maior inimigo que foi vencido foi a morte, porque a morte, ela é o fim de todas as coisas, é o cessar de todas as esperanças, né? Então, se existe esperança de ressurreição, né? Existe esperança além da vida, existe esperança para nós, né? E aqui o autor ele pede para a gente fazer uma lista de áreas na nossa vida que precisam do poder, desse poder de ressurreição de Jesus, né? Porque Jesus não só ele ressuscitou, mas ele ressuscitou e sentou-se à direita do Pai. Então, ele não só ressuscitou, mas recebeu toda a autoridade, todo o poder, né? Então, nós devemos orar, né? Devemos fazer essa lista sobre aspectos da nossa vida ou que ainda não foram ressuscitados por Deus, né? Ou que morreram ao longo da nossa caminhada cristã. Então, aquele vigor que nós tínhamos na caminhada, na busca por Deus, no trabalho missionário, né? Ao longo da nossa carreira, isso vai morrendo. Então, nós devemos orar para que Deus ressuscite isso em nós. E outros aspectos da nossa vida, né? A vida espiritual, nossos relacionamentos com Deus e com o próximo, né? Tudo isso é necessário o agir de Deus. E na quarta-feira fala sobre entregando ao Senhor as preocupações. E aqui fala sobre a nossa maior angústia, né? A preocupação, ela é tão angustiante quanto é desnecessária. A preocupação é quando você se ocupa com algo que ainda não aconteceu.
Então se ocupa com algo que ainda está no futuro ou que talvez nem venha a acontecer. O que nós podemos fazer com algo que está no futuro? Nada. Por exemplo, se eu vou fazer uma prova, eu estudo, eu me preparo, mas a preocupação ela não nos auxilia em nada. E aí aqui alguns textos sobre a preocupação, sobre a angústia, né? Sobre a ansiedade, que é 1 Pedro 5:7, Salmos 55, verso 22, também Mateus capítulo 6, verso 25 a 33, né? Que fala sobre lançar todas as nossas preocupações em Deus para que Ele cuide, né? E lançar as preocupações em Deus significa que nós não temos mais parte com ela, não temos mais parte com essa angústia. O que preocupa você? Existe algo de demasiadamente difícil para o Senhor? Né? Essa é a pergunta. Existe algo que Deus não possa agir? Não, né? Talvez o nosso maior problema seja que não acreditamos que Deus possa consertar tudo. Não acreditamos que Ele vá resolver da maneira como nós gostaríamos que Ele resolvesse. Então pense no último ponto e questione se isso é verdade em sua vida, né? Bom, a preocupação ela é autossuficiência, né? Quando eu quero agir, eu quero fazer, né? E por isso me preocupo. Mas quando nós entregamos a Deus, né, o futuro a Deus, quando as coisas que nos angustiam, que ainda estão no futuro, portanto são preocupações, elas devem ser entregues a Deus com a certeza de que Deus vai cuidar do nosso futuro, como Ele cuidou do nosso passado e como tem cuidado também do nosso presente. Na parte de quinta-feira fala sobre fiéis mesmo sem ver Deus, ou seja, o nosso maior desafio, né? Crer e nos relacionarmos com alguém que nós não conseguimos ver. No entanto, nós podemos perceber a sua presença, né? Em Isaías, no capítulo 40, dos versos 27 a 31, Deus diz ali que Ele nos fortalece. Como que nós nos relacionamos com Deus? Através do trabalho que Ele faz na nossa vida, Ele nos fortalece, nos dá esperança. Então, quantos momentos da nossa vida nós estivemos diante de uma circunstância que parecia que nós não íamos conseguir suportar, não íamos conseguir vencer, mas de repente nós olhamos e aquilo se desfez, aquela situação passou muito mais rapidamente ou muito mais tranquilo do que nós imaginamos, né? E cita também o livro de Esther, né? Quando parecia que Deus não estava agindo ali, mas em determinado momento, né, Deus agiu para que tudo ocorresse. Aí na pergunta final diz assim: lemos como Isaías descreveu Deus aos exilados. Como você o descreveria para uma pessoa que sente que Deus o abandonou? Como os ensinaria a ver com os olhos da fé e confiar mais em seu amor? Bom, as circunstâncias e também as nossas emoções, os nossos sentimentos a respeito de Deus, eles não são confiáveis, né? Então, quando nós olhamos para nossas emoções ou quando olhamos para as circunstâncias ao nosso redor e não conseguimos ver Deus, nós devemos nos fixar na ideia de que Deus se revela como alguém que está sempre presente. Ele diz: eu te tomo pela mão direita, eu te guio no momento de dificuldade, eu estou com você, eu te fortaleço. Então isso deve nos fortalecer e deve ser a nossa âncora, né? A Bíblia diz que a fé, a esperança é a âncora da alma. Então nós devemos estar ancorados na esperança de que o Senhor Ele vai continuar nos guiando, Ele vai continuar nos fortalecendo, independente da nossa percepção a respeito de Deus, independente da nossa capacidade de poder percebê-lo, né? Então, é muito fácil crer em Deus quando nós podemos ver, quando Ele está agindo, mas o grande desafio da vida cristã é crer em Deus quando Ele está em silêncio, ou crer em Deus quando a nossa percepção sobre Ele está alterada e nós não conseguimos vê-lo, ou seja, nos momentos de dificuldade. Então, se você está passando por um momento de dificuldade hoje, creia, o Senhor prometeu que estaria ao seu lado e Ele está ao seu lado, mesmo que por algum motivo Ele esteja em silêncio. Eu termino aqui essa minha participação e daqui a pouco eu volto com as perguntinhas lá de sexta-feira. Um bom estudo a todos e até daqui a pouco. Valeu, Marcos, obrigado aí pelos seus comentários, né, na linha do rodapé, obrigado pela sua oração. E agora então nós vamos na ponta da linha, né, de sábado, domingo e segunda com o Ricardo. Teremos aqui nas entrelinhas, né, a morte do Ivan Illich e depois na ponta da linha também com o Alexandre. Beleza, pessoal? Então chega aí, Ricardo, agora é com você.
Bom, gente, vamos lá. Lição 8. Vendo o invisível. E o verso central, o verso principal, o verso áureo é o seguinte: Hebreus, Ivrim 11, 27. Pela fé, pela emuná, Moshe abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. E aqui o aquele, obviamente, gente, está em letra maiúscula, pois se refere ao Eterno. Buscando uma tradução por equivalência estática, nós encontramos a seguinte tradução: pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Algumas palavras no texto grego eu fui buscar o significado no The Strong. A primeira palavra, gente, do texto grego é a palavra pistis. Esta palavra pistis, que foi traduzida na língua portuguesa por fé, ela pode significar convicção verdadeira de algo. Pode ser traduzido por fé. No Novo Testamento dá uma convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus. Então veja bem, relativo a Deus pode ser a convicção de que Deus existe, que Ele é o Criador, governador de todas as coisas. Relativo a Cristo, convicção ou fé forte, bem-vinda de que Jesus é o Messias. Fé religiosa, mas o seu significado também pode significar fidelidade, lealdade, e pode significar também confiança. Outra palavra que nós destacamos aqui, gente, nesse texto, é a palavra, é a questão do ver, que vem logo aqui, ó. Pois permanece firme como quem vê. Esta palavra, esse ver, como quem vê aquele que é invisível, é oraô, que pode significar fitar, o fitar os olhos, é o ver, e esse ver pode ser também tanto com os olhos da mente, como com os olhos da face, literalmente. Mas essa palavra também pode significar, gente, experimentar, tornar conhecido pela experiência. Então vocês percebam aqui um elo. Veja bem, pela fé Moisés abandonou o Egito, pela fé. De certa forma, esta palavra diz respeito à convicção de verdade, ou seja, ele tinha convicção de que aquilo era verdade. Entretanto, ele não via para onde estava indo, ele não entendia ainda os motivos. E depois nós vemos, olha, pois permaneceu firme como quem experimenta com os olhos da mente, com os olhos da fé, quem adquire o conhecimento pela experiência. Mesmo que ele não visse, ele agiu como se estivesse vendo, como se já tivesse experimentado aquilo empiricamente, sensivelmente. Vamos entender essa coisa do experimentar. O que é o empirismo, gente? O empirismo
A intuição sensível, empírica sensível, ela se dá através da visão, do olfato, da audição, do paladar e o tato. Isso é intuição sensível, empírica. A intuição intelectual se dá através do raciocínio. Agora, no caso aqui, ele não via, ele não entendia, ele não sabia para onde ele estava indo. Não havia experimentado a intuição intelectual. Não havia experimentado a intuição sensível, os olhos. Entretanto, ele age como se estivesse, como se estivesse experimentado, de fato, tudo aquilo. Lembrando, pistes grego, agora vamos buscar, gente, um hebraísmo dentro desse texto grego. Por que hebraísmo? Porque esse texto foi escrito em grego, porque é uma maneira de levar a mensagem também aos gentios, porque o Mashiach, Yeshua HaMashiach, ele é o Messias também, não só dos judeus, ele era judeu, mas ele também trouxe essa mensagem para o mundo gentílico. E uma forma de essa mensagem chegar foram os textos gregos. Mas existe todo um hebraísmo por trás do texto grego, primeiro, porque o texto grego faz muitas vezes referência ao Velho Testamento, que foi escrito em hebraico, outras tantas vezes porque ele foi escrito por pessoas que pensavam, raciocinavam, que a língua materna era o hebraico. Então eles raciocinavam como hebreus. Então vamos lá. Então, pistes aqui corresponde à expressão emuná. E emuná, que nós encontramos no Velho Testamento, e essa correspondência também entre emuná e pistes é possível se encontrar na Septuaginta, que foi a tradução grega do Velho Testamento, que foi escrita em hebraico. Emuná é uma expressão que eu sempre falo aqui, que ela significa, pode ser traduzida por fé, pode ser traduzida por confiança, pode ser traduzida por fidelidade, como pistes também pode ser traduzido como convicção, pode ser traduzido como lealdade, como pistes também pode. Só que emuná traz mais. Emuná também pode ser traduzido como cargo e função. Então, emuná, ela carrega no seu significante, ali, no seu conceito, no seu referencial de significado, ela carrega algo concreto, de cargo e função, de ação. Então, ela é sempre atuante, ela sempre carrega essa carga de algo que você faz. E no caso aqui, Moshe, nesse exemplo, efetivamente, ele desempenhou a sua emuná para a qual ele foi chamado, mesmo sem ver, mesmo sem entender. Ele foi chamado e ele atuou, ele fez, ele foi para o deserto. Ele abriu o Mar Vermelho, ele pegou o cajado quando foi dito para ele fazer, ele bateu o cajado na água, e assim por diante. Então, fé é isso. Mesmo sem a convicção interna, sem a experiência sensível, se age como se tivesse essas duas intuições. O próximo, gente, nós vamos adentrar agora no sábado, e temos lá um outro versículo que está em Hebreus, no capítulo 11, mas agora no primeiro versículo, no versículo 1, que diz o seguinte: ora, a fé é certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Separei algumas palavras também aqui, gente. A primeira palavra essa palavra aqui que diz respeito à certeza, que foi traduzida aqui no texto por certeza.
E esta palavra, que foi traduzida por certeza aqui, ela é hipostase. Nós temos novamente ali, gente, ora a fé, e aqui novamente é pistis, obviamente, como nós já falamos. Mas depois, a fé é a certeza, a fé é a hipostase, que significa ato de colocar ou estabelecer sob alguma coisa. Algo colocado sob, ou seja, base, fundamentação. Então, a fé, também, uma possibilidade de tradução, a fé é o fundamento, a base de coisas que não se esperam. Aquilo que tem um fundamento é firme, aquilo que tem existência atual. Então, a fé é a existência atual de coisas que não se veem, é qualidade substancial, é a natureza. Essa expressão hipostase também pode dizer respeito à estabilidade da mente, firmeza, coragem, resolução, confidência, forte confiança, segurança. Uma outra expressão que nós vamos buscar também aqui no texto é que a fé, além de ser certeza de coisas que não se espera, é convicção de fatos que não se veem. A expressão que nós encontramos aqui, gente, para convicção é eloios pragma. Essa expressão elenhos significa verificação, pela qual algo é provado ou testado. Então veja bem, então fé é a verificação de fatos que não se veem. Fé é a maneira pela qual se prova ou se testa fatos que não vemos. Então vocês percebam que essa história de que você não precisa provar a fé. Não, gente. Fé, ela é a maneira pelo qual se testa algo. Então como é que você testa o teste? Seria contraditório dizer. Como é que você prova a forma pela qual você encontra a prova? Fé, nesse sentido, é um mecanismo. É um mecanismo de você experimentar o invisível. Fé é o mecanismo de você provar aquilo que não se vê, aquilo que não se entende. E como? Como que isso acontece? Como se faz isso? Aí nós vamos buscar a instrução. Vamos buscar a Torá. E no próprio texto grego é dado essa referência. Qual a referência? Moshe, a história de Moshe. Então, o que acontece com Moshe? Ele é chamado, ele recebe o chamado, ele não entende. O professor, ele fala que ele é pesado de língua, que tem várias interpretações possíveis com relação a ele ser pesado de língua. E ele acha que ele não vai ter condições de atender às expectativas, ele não vai ter condições de cumprir a emuná para a qual ele foi chamado, a emuná cargo ou a emuná função para a qual ele foi chamado. Mas ele vai e ele vai experimentando, mesmo antes dele obter a experiência sensível, empírica dos olhos, mesmo antes dele ver o mar se abrir, ele vai. Mesmo antes dele ver a água saindo da pedra, ele vai. Então isso que é emuná, é uma experiência antecipada. A prova vem antes, a sensação de que aquilo é verdade vem antes. E aquilo interessante também, que é uma forma de você
enxergar aquilo que está oculto, aquilo que está encoberto. Por isso essa questão do vendo o invisível. Ele não via a água dentro da pedra e assim por diante. Ainda aqui na ponta da linha, gente, nós temos o quê? Seguinte questão. E ainda mais desafiador perceber que somos chamados a ver aquele que é invisível. Somos chamados para ver aquele que habita o esconderijo do Altíssimo. Somos chamados a ver o Eterno, somos chamados a ver Yeshua, somos chamados para ver o Messias. Não apenas quando tudo vai bem, mas principalmente quando tudo vai mal. Mas se a gente for analisar, gente, a trajetória do povo no Velho Testamento e talvez até nos dias de hoje, nós vemos que os altos e baixos é justamente nos momentos em que eles estavam bem, eles se aproximavam do Altíssimo, eles recebiam a graça do Altíssimo, eles prosperavam, e depois eles começavam com a falta de amor a Deus, com a falta de amor ao próximo, e daí começavam a decair. Começava a decair, e depois vinha a dispersão. Vários momentos de dispersão. Império Babilônico, Medo-Persa, Macedônico, Greco-Macedônico, Império Romano. E essa é a história. Então, esses altos e baixos, esse é o desafio, você estar em comunhão, seja quando está tudo certo, seja quando não está tudo bem. Mas quando chegava ao fundo do poço, é quando eles se lembravam do Altíssimo. E aí eles retornavam. E o Altíssimo perdoava eles e eles retornavam. Então tá bom, gente. Vamos então agora para a lição de domingo. A generosidade de nosso Pai. Logo no começo aqui, gente, nós temos uma indagação. Se Deus realmente me amasse, com certeza Ele faria isso, Ele faria aquilo outro por mim. Quantas vezes esse pensamento já passou pela nossa mente? Não é só uma questão, gente. Às vezes a gente pensa assim, não, isso é birra do ser humano. Mas muitas vezes as situações são extremas. E pimenta no nariz dos outros, gente, é refresco. Quando você conversa com, por exemplo, um ateu e você tem dificuldade de convencê-lo da bondade divina e explicar a origem do mal para esse ateu. Explicar como que Deus pode ser um Deus de amor e o mal existir. Porque Ele não fez isso, porque Ele não fez aquilo, porque permitiu que o pecado entrasse no mundo. E aí você, não, mas isso é besteira, isso primeiro, uma baita de uma falta de empatia. Porque você não sabe a história daquela pessoa. Você não sabe o porquê que a pessoa tem aquela mágoa. A pessoa, na verdade, muitas vezes, não é que ela não acredita em Deus. Ela simplesmente passou por traumas na vida. Às vezes perdeu filho, às vezes ela perdeu entes queridos, às vezes ela teve uma vida sofrida, às vezes ela teve problemas, foi marginalizada, foi abusada e carrega aqueles traumas e tem dificuldade de entender de como Deus permitiu que aquelas coisas tenebrosas que aconteceram na vida dela. O caso Nardone, por exemplo, uma coisa que é um pouco difícil de entender, e outros tantos casos. Tem aquelas questões que são lançadas por filósofos, o trilema de Epicuro, que a gente até tenta buscar um convencimento para nós, e para muitas pessoas conseguem. Eu tento buscar um convencimento para mim, mas eu entendo que não tem, é muito difícil desse meu convencimento de tentar solucionar
o trilema de Epicuro, de tentar encontrar saídas, porque aquilo é um labirinto lógico. É um labirinto lógico onde, se tem um proprietário do significado dos conceitos, é impossível sair. Porque ele construiu os conceitos, e se ele fecha o significado desses conceitos, você não sai. Simplesmente você não sai do trilema de Epicuro. E você ou vai dizer que Deus é bom, e daí, mas se ele é bom, ele é onipotente. Se ele é onipotente, então ele não é bom, porque ele pode fazer, e se ele não faz, então é porque ele não é bom. Ou então, se ele não faz, é porque ele não é onipotente. Então é um labirinto onde... Mas apenas é um labirinto lógico se você aceita que alguém tem o monopólio dos significados dos conceitos. Toda vez que a gente procura significado de conceito aqui, né, nos textos, nas traduções, a gente sempre fala, pode ser traduzido por isso, 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 porque as línguas, elas são completamente diferentes. Para você entender o hebraico, você tem que pensar hebraico. E mesmo o judeu nato, ele não tem mais aquele pensar hebraico lá daquela época. Então, uma coisa é hebraico bíblico, outra coisa é hebraico vivo, hebraico falado. Isso muda, isso mudou nos séculos, isso mudou de um milênio para outro, isso muda. É só você pegar um texto na língua portuguesa, gente, da época da colonização, e tentar ler. Vocês vão ver a dificuldade que é para ler. E é português. E são 500 anos atrás. Agora vocês imaginem milênios. Estamos falando de milênios atrás. Textos do Antigo Testamento. Muda. Então não é só porque a pessoa é nativo do hebraico que ela tem o monopólio do significado dos conceitos também. Então vamos lá, vamos continuar. Existem duas razões pelas quais muitas vezes duvidamos da bondade de Deus. A primeira ocorre quando temos um desejo ardente por algo que acreditamos ser bom. A ideia de que Deus possa querer algo diferente para nós pode parecer desanimadora. De fato, aquele raciocínio que eu desenvolvi, ele faz essa ressalva, né, gente? Porque muitas vezes os motivos pelos quais são muito maiores do que meramente, Deus podia ter me dado aquele emprego, mas ele me deu esse, mas aquele emprego que eu queria é melhor do que esse. Aí são questões bem menores frente a outras questões mais sérias que muitas pessoas podem estar se defrontando para fazer esse tipo de questionamento. Continuar. A segunda razão é que podemos duvidar da bondade divina, porque nossa experiência não combina com o que cremos. Se algo parece bom, soa bem ou tem gosto bom, então acreditamos que deva ser bom. Mas vamos pensar o seguinte, gente: não ser agredida, não ser mutilada, é evidente que é algo bom. Você não passar por esse tipo de coisa, como os mártires passaram, e alguns são chamados para o martírio. Mas qual que seria, assim, o nosso consolo? Nosso consolo é que nem todos são chamados para o martírio, nem todos passam por esse tipo de coisa, mas nós temos alguém que passou por tudo isso também. Esse alguém é Yeshua. Então nós temos a Brit Hadashah, nós temos o Novo Testamento, que é a forma com a qual o ser humano tem essa aproximação com o divino. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós e passou por tudo. Veja bem, foi torturado. Ele passou pela morte. Ele viu entes queridos serem mortos. Então, tudo aquilo pelo qual nós, seres humanos, estamos passando, desde as questões um tanto quanto menores, como eu queria aquele emprego, ou eu não queria aquele emprego, até as questões um pouco mais graves: eu perdi a minha filha, eu perdi a minha esposa, eu fui preso, eu
eu fui agredido, eu fui mutilado, eu fui, ou seja lá, coisas mais graves, assim, ou meu filho, ou meu parente, ou meu ente querido. Até essas coisas, gente, nós temos um Salvador que passou por tudo isso. Ele foi humilhado, ele foi chicoteado, ele foi crucificado, ele foi torturado, ele foi desprezado, ele foi preterido, ele foi traído, ele foi tudo isso para nos salvar. Ele veio aqui para a Terra e nós temos esse ponto. Uma das questões pela qual eu, mesmo estudando todas as várias vertentes, unicista, dualista, trinitariano e todas as variáveis que estão dentro do unicismo, que estão dentro do trinitarianismo, e mesmo sabendo que existem duas interpretações que você consegue, uma unicista e uma trinitariana, que você consegue ler todas as Bíblias e nas duas você não faz nenhum malabarismo conceitual, você consegue ler mais ou menos do mesmo jeito todas as passagens sem minguar uma em detrimento da outra. A interpretação de que o eterno, que Cristo, ele encarnou no homem, é aquela que mais se coaduna com a ideia de um Deus de amor. Mas aquela ideia de que ninguém pode cumprir tudo o que tem que ser feito. Eu, o próprio Criador, vou me fazer carne e vou cumprir isso. Porque nenhum ser criado pode cumprir todos esses requisitos. Eu não vou mandar ninguém para sofrer. Eu vou lá sofrer. Eu vou lá sofrer para resgatar aquele povo. O próprio divino, o próprio verbo, ele encarna, ele sofre para salvar este povo, para resgatar este povo. Aí nós temos lá, gente, uma passagem que é pedida para dar uma lida, Romanos 8, 28 e até o 39, que fala da bondade de Deus. Bondade de Deus conosco. O que há nesses versos que nos ajuda a não duvidar da bondade de Deus? E aqui é sempre que vai ficar aquela coisa entre arminianos e calvinistas. Eu já passei muito tempo tentando entender o calvinismo e fui ler as institutas para tentar me convencer, assistir vídeos de presbiterianos, vídeos na internet e artigos, coisa e tal, e o calvinismo simplesmente, gente, o calvinismo não me desce, justamente por essa relação que eu tenho com pessoas, com ateus, e ou seja, não me convenceu. Por quê? A propriedade do conceito. Se diz assim, não, eu desafio vocês a uma passagem bíblica que fala de livre-arbítrio. Daí a pessoa traz lá as passagens, que ela entende que é livre-arbítrio. Não, mas isso não é livre-arbítrio. Por quê? Porque ela é dona da bola. É aquela criança que é dona da bola. Ela não apresenta as possibilidades interpretativas. Não, ela escolhe uma e é justamente uma que é aquela que lhe convém. Que é aquela que se adequa ao seu prisma, à sua forma de ver, a sua forma de enxergar. Então ela olha uma palavra e ela já dá o significado daquela palavra como se ela fosse dona do significado do conceito, como se ela fosse proprietária do significado do conceito, como se não houvesse variabilidades interpretativas. E outra coisa, gente, essa dualidade arminianismo e calvinismo do texto bíblico, isso também é uma coisa que não tem pé nem cabeça. Primeiro, porque o texto bíblico, tanto do Velho como do Novo Testamento, foi escrito muito antes dos seus patriarcas, de Armínio e de Calvino, e dos arminianos e dos calvinistas.
Então o texto é muito antes disso. Então essas pessoas botaram as suas lentes, fizeram as suas escolhas interpretativas, construíram os seus jogos de linguagem, que não são os mesmos jogos de linguagem bíblico. Não que isso seja errado, porque todo mundo tenta fazer essa aproximação. Porque ninguém pensa como aquele povo hebraico pensava 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos atrás. Então nós buscamos construir esses jogos de linguagem. Mas existem aqueles que acham que são os donos da bola, que são os donos do significado de conceito, que estão os donos, digamos assim, da verdade. A questão é quando, dentro do calvinismo também tem muitas variáveis, sabe? Eles, com o tempo, em razão da apologética calvinista, apologética arminiana, eles vão tentando reparar as falhas e vão criando vertentes, tanto de uma quanto de outra, para tentar corrigir. Mas o principal, o grande problema não é ser calvinista, não é ser arminiano, é ser presunçoso e arrogante. E o maior de todos os problemas, é nessa batalha de quem é o dono da bola, de quem é o dono do significado do conceito, descaracterizar o caráter de Cristo como um Deus de amor. Essa é a maior de todas as questões. Então, assim, já vi pessoas falando, não, o calvinismo é satânico. Não é necessariamente calvinismo ser satânico. Mas se o calvinismo, ou qualquer outra coisa, o arminianismo, qualquer ismo, estiver servindo para desconfigurar, desconstruir um Deus de amor, aí sim. Aí está sendo utilizado pelo Satanás. Isso. Então, mas vamos ler o texto e vamos nos afastar um pouco dessa questão. Vamos lá. Romanos 8, daí o versículo 28. Sabemos que todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 29. Portanto, aos que de antemão conheceu, Deus conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Eu quero destacar apenas duas palavras aqui, não vou perder muito tempo nisso. A primeira palavra é o seguinte: porquanto aos que de antemão conheceu, e a expressão aqui conheceu é prognoses, que pode ser traduzida por conhecer de antemão, pode ser traduzida por prever e pode ser traduzida também por predestinar. Essa expressão aqui que nós encontramos aqui, de antemão conheceu, prognoses, pode ser traduzida também por predestinar. Conhecer de antemão e predestinar. A mesma palavra. Mas vamos continuar. Também predestinou, e agora a expressão aqui é proorizo, que significa pré-ordenar, ou seja, dar uma ordem antes, pré-ordenar. Proorizo, que foi traduzido por predestinar, pode significar pré-ordenar, dar uma ordem de antemão, ou instruir de antemão. Decidir de antemão. Pode significar também. Então vamos lá. Agora vamos seguir, não vamos nos ater muito nisso, só porque isso pode aparecer na classe. E aos que predestinou, e aqui é proorizo, ou seja, pré-ordenou, deu uma ordem de antemão. A esse também chamou, e aos que chamou, esse também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Lembra que nós falamos do amor, gente? Então, esse texto é um texto muito debatido em apologéticas arminianas e apologéticas calvinistas. Vamos então agora para o 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos para o 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou.
porventura não nos graciosamente com ele todas as coisas? Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Vamos lá de novo. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura ele não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Resposta, claro que sim. Vamos lá, vamos agora para o 33. Vamos deixar claro o que são todas essas coisas, né, gente? Não é assim, eu quero uma Ferrari, então vai vir uma Ferrari junto com Jesus Cristo dentro do carro. Não é isso. Todas as coisas espirituais, todas as coisas divinas, todas as coisas que vêm do eterno. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E é Deus quem os justifica. A expressão, gente, que uma outra expressão que eu vou separar aqui também para a gente dar uma olhada, gente, é eklektos, que foi traduzida por eleitos, né? Significa também selecionados, escolhidos por Deus. Vamos então agora para o próximo versículo, que é o versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte. O dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro. 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais vencedores por meio daquele que nos amou. E o penúltimo, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem do porvir, e nem os poderes, nem as potestades. E o último agora, o 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gente, isso aqui é um louvor, é uma oração, é uma exaltação, é um cântico de exaltação que o cerne. Por que está aqui na lição? A generosidade do Pai. Ele está aqui como um sermão, como um cântico, como um clamor do amor de Deus. Então, qualquer lente interpretativa que passe por esse texto e desconfigure o amor de Deus é uma lente interpretativa do inimigo. Então, você dizer que interpretação X ou interpretação Y é do inimigo é muito complicado. Você dizer que a pessoa X que defende o pensamento X ou o pensamento Y está sendo usado pelo inimigo é muito complicado. Mas é muito simples. Sempre você faz a prova de qualquer coisa. E qual é essa prova? Porque em nenhum lugar da Bíblia, a questão da existência, a questão ontológica, a questão da essência do divino é Deus é amor. Não tem uma outra palavra, ele é ravá, amor. Ele é o ágape do grego, um amor que não pede nada em troca. Ele é. Então, a essência do divino é amor. Então, desconfigurar esse lado é desconfigurar a essência, desconfigurar a sua essência. Qualquer lente interpretativa doutrinária sob plano de salvação, sob qualquer elemento bíblico periférico que desconfigure a essência do divino, ela é utilizada pelo inimigo. Isso sim. Então,
Esse é o ponto. Vamos lá. Romanos 8,32 há uma lógica importante que é extremamente útil para evitar que sejamos oprimidos pelas circunstâncias. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele, com o filho, todas as coisas? Ou seja, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Então, ele pensa outras coisas também. Ele não se fica feliz com o sofrimento, ele não, de ninguém. Ele anseia que nós busquemos comunhão, aproximação com ele. Ele anseia, ele nos capacita, ele nos dá sinais, como nós vemos lá na instrução, tudo aquilo que ele fazia pelo povo, para que o povo voltasse para ele, para que o povo fosse fiel a ele, para que o povo para que Israel não adulterasse, como aconteceu no caso de Oséias. Nos tempos de Oséias se utilizou esse ato simbólico para dizer que o povo estava em politeísmo, que a igreja, que era no caso de Israel, estava em adultério e que o Eterno estava fazendo de tudo justamente para perdoar, para resgatar essa igreja adúltera, para trazê-la de volta. Ele sempre faz de tudo para resgatar o seu povo. Esse povo que nós vemos lá no Velho Testamento era sempre isso. Eram altos e baixos, momentos de altos e baixos. Se levantava um remanescente, resgatava o povo, ficava um tempo e caía de novo. O povo afundava, daí o povo clamava, pedia perdão a Deus, levantava de novo o remanescente, e assim é toda a história do Velho Testamento. Ela funciona dessa maneira, dessa toada. Vamos lá, gente, lição de segunda-feira, em nome de Jesus. E nós vamos logo aqui na primeira linha, na ponta da linha, do livro de João 14:14, na tradução NTLH, Novo Testamento, linguagem de hoje. Não gosto muito não dessa versão, mas acredito que não vai ter maiores problemas nesse pequeno texto. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Vamos lá, então vamos trazer uma historinha aqui e daí vocês, lá na cabeça de vocês se indaguem se isso vai acontecer. Lembre-se que é qualquer coisa em meu nome, né? Uma história verídica, aconteceu de fato. Um membro da igreja tinha uma esposa, essa esposa era muito má com ele, segundo ele, batia nele, tratava ele mal. Então ele chegou para o pastor e pediu para que o pastor orasse em nome de Jesus para tirar a vida da sua esposa, para que ele pudesse casar de novo, para que ele pudesse casar com uma pessoa melhor, uma pessoa mais boa. Vamos ler o texto de novo? Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Nome. Ele pediu. Será que se ele ajoelhar e pedir em nome, com o nome, Senhor Jesus, tira a vida dela, será que vai ser atendido? Não é qualquer coisa. Mas qual é o ponto, gente? Nome em hebraico, na língua hebraica, na forma de pensar do hebraico, não é apenas a grafia, não é apenas aquele sinal identificativo. Nome também significa fama, reputação. Então, aquele sinal identificativo acompanha uma fama e uma reputação. Então, quando diz aqui qualquer coisa que pedirem em meu nome, é qualquer coisa que vocês pedirem em acordo com a minha essência, e vocês conhecem essa minha essência justamente pela fama, pela reputação. Qual é a essência do divino? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Essa é a fama, essa é a reputação do divino. Ele é um Deus de
amor, Ele é um Deus de misericórdia. Não é à toa que mandamentos, mitzvah, significa mandamento e também significa salvação. Não é à toa que tzedakah significa ato de justiça e também significa ato de caridade. Então vocês percebem que essa dicotomia é um jogo de linguagem estranho à forma de pensar daquela época. Essa dicotomia, o mandamento é de um Deus bravo. Não, gente, mitzvah é mandamento e é salvação. Significa a mesma coisa. Tzedakah é traduzido como ato de justiça e também ato de caridade. Então não tem essa dicotomia, é só na cabeça da gente. Um Deus de amor, Ele é justo porque Ele é de amor porque Ele é justo. Não existe no texto original, no texto bíblico, essa maneira de pensar. Shem, então, quando você chama, quando você ora, teve lá, em nome, você está orando pela reputação do Altíssimo. E não é a reputação de um Deus El Shaddai, de um Deus todo-poderoso, de um Deus que consegue tudo, um Deus que tudo pode, que os seus decretos ninguém consegue. Não, é de um Deus de tzedakah. É um Deus justo e caridoso. É um Deus de chesed. É um Deus de misericórdia. É um Deus de mitzvah. É um Deus de mandamento e salvação. Então essa é a fama. Esse é o Shem. Se você está pedindo para tirar a vida em nome de um Deus que é puro ahavá, que é puro amor, que é puro chesed, que é pura misericórdia, que é pura tzedakah, que é pura mitzvah, que é puro ato de justiça, ato de caridade, que é puro mandamento, que é pura salvação, como que isso pode ser atendido? Não corresponde ao Shem. Você não está chamando por aquele nome. Pela configuração do seu pedido também, pelo que você está pedindo, é que você percebe se aquilo está em acordo ou em desacordo com esse nome. Não é só pela nomenclatura, não é só pelo título identificativo. Então vamos lá, Jesus não estaria com os discípulos por muito tempo. Por quê? Há muito tempo. Aquele que havia sido seu apoio, encorajamento, estava indo para o céu. E os discípulos começaram a se sentir confusos e desamparados. Por que isso, gente? Ele pede aqui para a gente dar uma lida em João 14, 1 e 14. Vocês vão entender um pouco esse contexto aqui agora. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Aí no próximo versículo diz o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Vamos lá, gente, vamos para o 6 então agora. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vos tivesseis conhecidos, conhecerei também, se me tivesseis conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. O 8 agora, gente. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos
o Pai? No caso, Cristo eu indagando. Como dizes tu, mostra o Pai? Agora, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Crede ao mesmo por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Vamos agora para o 13, que é o penúltimo. E tudo quanto pedis em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Vocês perceberam aqui a finalidade no finalzinho do versículo? A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Vamos lá, seguindo. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então nós temos aqui 2 pontos. Nós temos aqui o Messias dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida, respondendo a Tomé. E depois ele respondendo ao Filipe a questão de quem vê o Pai, também vê a ele, de que ele está no Pai, assim como o Pai está nele. Se você buscar enxergar isso, que você pelo menos enxergue as obras de Yeshua, de Jesus, que são as mesmas obras do Pai. E você pratique estas mesmas obras para estar em Cristo. Isso significa que você deve praticar obras para se salvar? Não, porque isso não é possível. E por que que isso seria, vamos dizer assim, uma doutrina satânica? Raciocínio da seguinte maneira. Existem algumas igrejas que falam o seguinte: não, depois que você se batiza, você não pode pecar. Se você pecar, você está perdido para sempre. Aí a pessoa recebe um chamado divino, ela peca, ela pensa que está perdida para frente e ela não atende o chamado por causa dessa doutrina. Nós temos um Moisés que já tinha recebido o chamado e cometeu um crime. Nós vemos, assassinou egípcios. Nós temos um Moisés que já tinha recebido um chamado e ele foi soberbo e tirou água da pedra em nome dele e não em nome do divino. Foi perdoado. Nós vemos vários e vários patriarcas que depois de receber o chamado, eles tropeçaram e eles continuaram a fazer essa obra, mesmo que em alguns momentos eles tropeçassem, eles pecassem. Nós temos um exemplo de um Sansão, com vários e vários tropeços, mas ali aos trancos e barrancos. Ora ele praticava a ordem do divino, ora ele tropeçava. Nós vemos um Salomão, igualmente, da mesma maneira. Ora praticava a obra do divino, ora ele tropeçava. Ora ele agia conforme a reputação, conforme o nome do divino, como nós estamos vendo aqui. Ora ele tropeçava. E assim é a nossa vida. E assim é a vida do ser humano. Veja bem, gente, eu pergunto, em nosso conceito, o que essas palavras significam? O que Jesus quis dizer quando nos encorajou a orar assim? O que ele enfatiza? Quando o nosso pedido é feito em nome de Jesus, podemos ter certeza de que todo o mecanismo no céu trabalha em nosso favor. Trabalha em nosso favor para o quê? Trabalha em nosso favor para que nós atendamos o chamado para qual o Eterno nos destinou. O Eterno nos instrui, Ele nos faz um chamado para uma emuná, para uma função específica que nós temos que desempenhar nessa vida. Se nós atendemos esse chamado, Ele vai nos capacitar. Dentro das nossas limitações, nós vamos tropeçar, fraquejar, mas se nós
continuarmos, nós temos a certeza que Ele vai continuar nos ajudando. Nós vamos ter a certeza de que todos os mecanismos do céu trabalharão em nosso favor para que nós desempenhemos a nossa emuná, aquela para a qual nós recebemos o nosso chamado. Podemos ver os anjos trabalhando ao nosso redor, mas eles são envolvidos do trono do céu em nome de Jesus para realizar nossos pedidos. Obviamente, esses pedidos são pedidos que estejam em acordo com a fama do Eterno. Não são aqueles pedidos igual aquela história que eu citei. Oh Deus, em nome de Jesus, eu peço, mate a minha esposa. Não é isso. Ou em nome de Jesus eu peço, me dê uma Ferrari. Eu quero uma Ferrari. Não é isso. Isso tem que estar de acordo com a reputação do divino. Tem que ser relacionado para a emuná, a fé para a qual eu fui chamado. Às vezes, quando oramos em nome de Jesus, abrimos os olhos esperando que tudo seja diferente ao nosso redor, mas tudo parece igual. No entanto, embora o poder de Deus possa vir com efeito dramático, quando Jesus acalmou a tempestade, também pode vir silêncio, como quando o poder divino sustentou Jesus no Getsemane. Talvez não aconteça algo dramático de repente, mas isso não significa que Deus não esteja trabalhando por nós. Bom, gente, então agora terminamos a questão aqui na ponta da língua, na linha, fizemos várias ilações, então agora nós vamos para a entrelinha. Bom, gente, vamos lá. A entrelinha de hoje é Lev Tolstói, 1866, e o livro é A Morte de Ivan Ilitch. O Tolstói, nós continuamos a literatura russa, mas deixamos um pouquinho de lado o Dostoiévski e vamos falar um pouco de Tolstói. Tolstói, diferente do Dostoiévski, era de família rica. Ele era, vamos dizer assim, um playboy. Ele estudou em faculdade particular, ele curtiu o dinheiro dele. Então, os livros dele, inclusive, a toada completamente diferente. Ele tinha condições de fazer pesquisas, enquanto Dostoiévski tinha um vício do jogo, ele tinha dívidas, muitas vezes ele escrevia justamente para pagar as dívidas, como estava apurado. Tolstói não tinha esse tipo de problema, é outro tipo de autor. Mas a nossa história, gente, olha, nós temos o link aqui, ó, veja bem, o poder da ressurreição. Então a lição dessa semana fala muito sobre isso, né, gente? Essa questão desse crisol, de você seguir essa caminhada da vida apesar das tribulações, dos tropeços, das decepções e até a questão do problema da morte, porque o Eterno ele tem o poder da ressurreição. Esse livro trata justamente sobre isso. Nosso personagem, o Ivan Ilitch, ele era um advogado, formado em direito, depois ele se torna um juiz, em algumas traduções falam em promotor, mas ele começa como um juiz de instrução, ele ocupava esse cargo, mas a nossa história começa no funeral dele. Se a gente vai seguir a ordem narrativa, a primeira parte do livro é justamente sobre os amigos dele, o melhor amigo dele, um dos amigos dele, que recebem a notícia da sua morte e, curiosamente, não há aquela constrição, aquela tristeza. Alguns ficam pensando que poderiam ocupar o cargo público ao qual ele ocupara, ocupar o posto que ele ocupara. Outros vão pensar, vão estar se indagando que eles agora tem que ir no funeral da viúva, coisa e tal. E eles tinham compromissos. Um dos amigos dele, um dos que era mais próximo a ele, ele ia num jogo de cartas depois, então vou dar uma rápida passagem lá pelo funeral. E ele vai, e a viúva do Ivan Ilitch chama ele num canto para eles conversarem. E qual é a grande preocupação? Ela precisava de consolo em razão da morte do marido? Não. Ela queria conversar com ele sobre a pensão. Ela estava recebendo uma boa pensão, mas ela queria ver se ela recebia um pouquinho mais.
Então aí nós vemos aí mais ou menos como era o contexto de vida do nosso personagem aqui nessa construção, desse mundo criado pelo Tolstói. E no meio da conversa ela começa a indagar e ela começa a contar um pouco sobre como era a vida dela com ele. Ela fala dos últimos dias de vida com Illich, e que ela fala dos gritos que ela ouvia mesmo distante do quarto dele. Então, veja bem, eles estavam afastados. Essa história de na saúde, na doença, e na riqueza e na pobreza até que a morte nos separe, não é bem assim, né? Era na riqueza, era na saúde, na doença ela não estava nem perto nem no quarto. Ele teve esse problema de saúde que nós já vamos entender. Daí começa uma narrativa de como era a vida dele, do Ivan Illich. Ele, como eu falei, né, ele era formado em Direito, depois ele foi concursado lá no judiciário russo, lá de São Petersburgo ainda não, depois ele vai para São Petersburgo, mas numa cidade pequena do interior. Ele conhece a sua esposa, ele se casa ali talvez por interesses financeiros. Ela não era feia, ela até que era bonita, e no começo eles até que se entendem mais ou menos bem, mas logo ele vai vendo que as brigas, que o gênio dela, a mania dela de reclamar de tudo, de transformar a vida dele em um mar de reclamações e de discussões e de desavenças, e a maneira com a qual ele encontra é se afastar da família. Ele se afasta, vai para encontros sociais, jogos de cartas, e é uma maneira que ele encontra de não brigar, de não estar naquele ambiente. Vai se descrevendo também a vida dele, alguns filhos deles morrem. Eles brigam por coisas pequenas, por coisas grandes, e há aquele afastamento da família, e ele ganha pouco até nesse problema. Então ele decide ir para o campo, porque os recebimentos deles não estão sendo compatíveis, ele começa a ter muitas dívidas. Então ele vai para o campo para tentar economizar um pouco de dinheiro com a família, vai morar junto com alguns parentes. Aí o cunhado dele, ele decide voltar agora e ir para São Petersburgo para falar com alguns contatos dele para exigir 5.000 rublos de salário. E a viagem ela é bem sucedida, mais do que o esperado, e ele consegue até mais do que isso, consegue os 5.000 rublos e mais um adicional, porque um amigo dele teve uma promoção, e daí ele é convencido, ele pensa em trazer a família toda de volta, mas ele fica sozinho um tempo, e daí ele mobília a casa, ele acha um apartamento bom, depois ele traz a família, ele acha que os problemas e a mulher dele vai mudar, mas ele não muda, continua com as mesmas desavenças. Eles recebem visitas, faz uma festa, onde recebem pessoas lá da alta sociedade. Ele faz aí tem uma desavença dele com a esposa dele, com relação à festa, com relação aos doces da festa, porque sobraram muitos doces e gastou muito. Ele dança com uma moça da alta sociedade lá nessa festa. E aí acontece o fatídico, ele cai, não nessa festa, né, gente? Acaba a festa, continua as desavenças, ele volta para o trabalho, mas lá no escritório dele ele pega e cai, e sob o rim dele, ele se machuca, bate na quina, numa ponta ali de uma mesa, ele se cai e se machuca, mais ou menos ali na altura do estômago, uma coisa banal, um acidente assim, bobo, banal, qualquer um poderia sofrer. E ele começa a sentir com aquilo, e aquela coisa vai aumentando, ele começa a procurar os médicos, e cada médico fala alguma coisa, e aquilo vai se agravando, e chega um ponto que ele já não consegue mais ir para o trabalho, e aí entra na história, ele só consegue se relacionar com um filho de 14 anos dele e um empregado.
as dores dele vão aumentando, ele procura um tratamento homeopático, o tratamento não dá certo, procura um médico que era muito caro, também não dá certo, e as pessoas vão se afastando dele, ele já não consegue mais ir para o trabalho. Na hora que chegou nesse ponto do livro, eu lembrei muito do Kafka, aqui é a metamorfose, que é quando ele se transforma no inseto grotesco. A família que antes dependia dele começa a ter aversão por ele. É mais ou menos isso que acontece aqui com o Ivan Ilitch, quando ele fica enfermo. E é apenas um criado que levantava as pernas dele até uma certa altura, que era um raro momento que parecia que ele não sentia dor. Que tinha algum tipo de cuidado com ele, e ele vai fazendo várias reflexões sobre a vida dele, como a vida dele foi, muitas coisas foram em vão, essa coisa dessa fuga da família, essa coisa dos supostos amigos, que na verdade não eram amigos. Ele também reflete sobre certo ponto sobre religião, a questão de chega num ponto que a doença dele, eles veem que não tem cura, fala-se até em fazer uma extremunção no começo. Um padre lá para conversar com ele, no começo ele é reticente com relação a conversar com o padre, mas depois ele acaba aceitando, e ele começa a refletir que talvez fosse melhor ele morrer, porque ele era um peso para a família dele, para os filhos dele. O humor dele também começa a mudar em razão das dores que ele sente, e ele começa a ser grosseiro, não só com a esposa, que geralmente inferniza a vida dele, mas também com a filha, e isso começa a incomodá-lo, e daí ele começa a utilizar de várias drogas, várias substâncias, o ópio, para amenizar a dor. Ele acaba utilizando de tudo quanto é tipo de substâncias, mas aquilo só entorpece a mente dele. Depois que passa o efeito, volta tudo de novo, e ele fala que aquele entorpecer também acaba se tornando também um sofrimento para ele, e até que no final do livro, efetivamente, acontece que ele morre, ele vem a falecer. Bom, gente, todas essas indagações, essas reflexões que é encontrada no livro do Tolstói tem muita relação com a história de hoje, porque esse mundo, gente, os nossos afazeres, a nossa vida social, por mais que elas ocupem a maior parte de nossa vida, ela não deve ser o principal objetivo de nossa vida. Diferente do nosso amigo Ivan Ilitch, aqui nós temos a esperança, nós não vemos a morte apenas como um alívio para a dor, mas nós vemos ela como esperança de que haverá uma ressurreição. O Tolstói ele introduz um pouco isso também lá na questão quando o padre, a questão da extremunção, mas não é uma coisa muito acentuada como o Dostoiévski, vamos dizer, o Dostoiévski faria. Então, um paralelo, gente, que a gente encontra aqui, que nós podemos fazer aqui, é a morte de Ivan Ilitch. O livro, no caso, ele lança uma reflexão sobre frivolidades da vida, sobre os erros na vida, sobre aquilo que a pessoa valorizava até certo ponto da vida. Quando chega na fase final da vida, ele vê que essas coisas eram questões menores, que ele se volta, no caso aqui o Ilitch volta para ver o que realmente importava, e não era o posto que ele ocupava, e não era as relações sociais que ele tinha, e não era as supostas amizades dos jogos de carta que serviam de fuga para aquela família desconstruída que ele tinha. Ele começa a se voltar para o quê? Para
aquele criado que detinha um sorriso, que detinha atenção para com ele, que não tinha desprezo para com ele em razão do trabalho que ele dava, em razão do sofrimento que ele estava passando, que trazia o filho mais novo, que também mostrava apreço, que mostrava amor por ele, a despeito da esposa que não o fazia. Tem aquele lado também, um pequeno ponto religioso na hora da extrema-unção, próximo da morte. Ele enxerga a morte diferente do que os cristãos enxergam na literatura bíblica. Enxerga a morte como uma forma de parar de dar trabalho para os seus entes queridos, como um alívio da dor. Nós enxergamos a morte de um outro jeito, como algo doloroso, como algo que machuca, mas também como uma luz no fim do túnel, que é a possibilidade que existe um Deus que tem poder para nos livrar, inclusive, dos efeitos da morte, de um Deus, de um ser que se fez carne e passou por todo esse sofrimento pelo qual nós passamos, assim como nosso personagem aqui passou por vários sofrimentos. O Willit aqui foi desprezado pela esposa, o Messias também foi desprezado, o Willit aqui, em razão da sua enfermidade, teve dores, o Messias também foi chicoteado, também passou por dores. Então, nós temos um alento. Tudo isso que nós estamos passando, alguém também passou, e passou para nos livrar, para nos libertar, para que fosse possível vencer o final de todos, que é justamente a morte. É bom entender esse tipo de literatura, gente, também para a gente entender como funciona a mente de pessoas que precisam dessa mensagem de esperança, aquelas pessoas que não têm dificuldade de entender a origem do mal, têm dificuldade de aceitar como um Deus de amor permite que o mal aconteça. E agora, gente, então essa nossa entrelinha de hoje, agora com o Alexandre. Também obrigado ao Ricardo, né, que graças a Deus tem muita saúde, muita disposição física e mental. Vocês não sabem, mas é bem difícil, pessoal, a gente se organizar aí durante essa semana corrida, mas graças a Deus, Deus está cuidando da gente e dando perseverança. O Ricardo está trazendo aqui sempre os pensamentos, entrelinhas e tudo mais, beleza? E agora, pessoal, nós temos então o segundo Marcos, mas ainda não é hashtag não, né? Vamos ouvir o segundo Marcos, que ele vai trazer para nós então as perguntas para discussão. Então chega aí, Marcos, traga essas perguntas e encerre esse estudo com uma oração. Muito bem, chegamos à parte de sexta-feira, aquela parte onde nós encontramos aqui as perguntinhas para a nossa consideração, né? A primeira pergunta diz assim: quais são as coisas que acreditamos mesmo não vendo? Nós precisamos de fé em tudo na vida, né? Por exemplo, você vai fazer uma viagem de ônibus, de avião, você não vai pedir lá a carteira de motorista ou a autorização para voar, a documentação daquele avião, a revisão, você simplesmente entra e vai ali, né? Os céticos que acreditam que tudo surgiu por acaso, que a vida surgiu por acaso, eles não viram isso acontecer, nem nos melhores esforços dos laboratórios isso não acontece. Então há uma necessidade de fé em todas as circunstâncias, né? Então a fé, ela está ao nosso redor em tudo, né? Nós precisamos crer em várias coisas que não conseguimos ver. Como isso pode nos ajudar a entender o que significa ver aquele que é invisível? Então, se nós podemos crer em certas coisas simplesmente pelas evidências que nós temos, por que não observar as evidências de Deus operando na nossa vida para crer nele, né? Então nós temos evidências fortíssimas para isso. Como crer que o caminho de Deus é o melhor, mesmo não sendo o que queremos? Bom, Deus, ele é um Deus, não só é um Deus presente, como é um Deus amoroso. Então se ele nos pede algo, é porque esse algo é realmente melhor para nós, né? Então o caminho de Deus é sempre melhor,
porque o mal é autodestrutivo, né? Então, quando nós caminhamos pelo caminho do mal, nós estamos nos destruindo. O mal ele nunca prospera por causa disso, porque ele é autodestrutivo, né? Senão o mal já teria vencido, porque o mal ele não tem regra, ele pode utilizar todos os atalhos, todos os subterfúgios, todos os meios para poder atingir o objetivo, mas o mal ele sempre perece ao longo do caminho, e quando nós olhamos ao nosso redor, o bem está vencendo. Existem muito mais pessoas boas do que pessoas ruins, né? Pergunta número 3, se a fé é fortalecida pelo conflito com dúvidas e influências opostas, o que nos leva a algo maior e de mais valor do que joias preciosas, isso deve moldar a nossa percepção sobre os conflitos. Ou seja, se o conflito gera algo bom em nós, gera uma fé mais fortalecida, gera um encontro com Deus mais claro, como aconteceu com Jó, né? Em meio ao conflito ele diz, agora eu te conheço face a face, antes eu conhecia só de falar. Então nós devemos mudar a nossa percepção sobre os momentos difíceis. Nos momentos difíceis, ao invés de sofrer, de reclamar, de questionar a Deus, por que não dizemos, Senhor, o que o Senhor deseja me ensinar com esse conflito, com essa tribulação que eu estou passando? E na pergunta número 4, muitos enfrentam situações em que o pior acontece, apesar das orações, dos melhores esforços. Como entender isso à luz do que estudamos nesse estudo? Então, a fé, ela precisa valer também nos momentos em que nós estamos passando por um momento em que nós oramos a Deus e Deus responde da maneira como nós não gostaríamos. Quando nós oramos pela cura e vem a morte, a pessoa não se recupera, nós precisamos crer que Deus está no controle assim também de todas as coisas, mesmo que a gente não consiga compreender em primeira mão, né? Deus é sempre bom, Deus é sempre justo, Deus sempre sabe o que é melhor, e essa percepção a respeito de Deus precisa estar muito clara quando nós nos relacionamos com Ele. Eu quero terminar essa oração, terminar esse nosso estudo com uma oração como começamos lá no início. Vamos orar? Santo e bom Deus, muito obrigado pela Tua presença, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos fortalece nos momentos de dificuldade. Muito obrigado, Senhor, pela proposta que o Senhor faz na Tua palavra para lançarmos sobre o Senhor as nossas preocupações. Sonda o nosso coração nesse momento, Senhor, se há algo em nós que precisa ser ressuscitado, que precisa receber vida da Tua palavra, vida de Jesus. Nós te pedimos que o Senhor trabalhe nesse momento. Te pedimos também, Senhor, que o Senhor nos fortaleça na nossa fé. Se há alguém, Senhor, que está desanimando e por acaso teve contato com esse vídeo, fortalece nesse momento para que possamos todos voltar aos Teus caminhos e para que possamos todos, Senhor, ter um encontro verdadeiro com o Senhor, seja na paz ou seja na tribulação. É o que te pedimos pelo nome de Jesus, o nome poderoso. Amém. Muito bem. Então terminamos esse vídeo e até a semana que vem com mais um encontro para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Valeu, Marcos, obrigado pela sua oração, valeu a você. Agora sim, hashtag fui até o final do segundo Marcos, hashtag fui até o quinto Lúcio, o pessoal já está contando as aparições do Lúcio, até a despedida, né? O importante é que você, né, vai estar até aqui, até o finalzinho, para receber aquele último tchauzinho. Mas antes de eu dar tchau, deixa eu só pegar o nome aqui. Nós vemos então, pessoal, no 9º vídeo, onde nós vamos estudar o tema Uma Vida de Louvor. Espero que a sua vida seja uma vida de louvor. Nos vemos lá então, pessoal. Se cuidem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.